As pessoas estão comprando caixas enormes de espinafre e usando meio quilo ou até mais por dia, o que, na verdade, pode ser realmente tóxico. Eu estava pensando em algo que amo. Queria compartilhar com você, pois não fiz em outras entrevistas. Temos a noção de que compostos vegetais são grandes heróis anti-inflamatórios que te protegem da velhice, impedem o estresse oxidativo no corpo, e tudo isso, mas não é assim que funciona. Eu achava que tinha várias doenças autoimunes, você nomeia, e acabou que a única coisa que eu realmente tinha era envenenamento por oxalato por comer alimentos saudáveis. Vamos falar sobre o que são oxalatos e por que são importantes. Ok, oxalatos são um conjunto de produtos químicos. São chamados de oxalatos, no plural. Há um produto químico principal chamado ácido oxálico, conhecido na ciência, mas não na vida normal, e a natureza o produz. Está em muitas coisas. Mas as plantas produzem muito disso, fungos do solo também. Há ácido oxálico nos sais de oxalato que ele forma, incluindo cristais de oxalato de cálcio nas plantas que comemos. E está afetando nossa saúde de maneiras que estamos alheios. E agora prestar atenção neles está tornando-os perigosos. Até agora você disse ácido, sais, oxalatos. Usamos muitas palavras diferentes. Mas para simplificar durante nossa conversa, oxalatos encapsulam tudo isso? Sim, encapsula. Ok, ótimo. Então há ácido oxálico e há duas formas disso. Esses são oxalatos. Mas oxalato tecnicamente significa a forma de sal. Então o ácido tem uma carga negativa e agarra coisas carregadas positivamente como cálcio e magnésio. Isso é tecnicamente um sal. Nosso melhor exemplo de sal é o sal de cozinha, que é um íon de cloreto e sódio que, quando seco, se transforma em um cristal. O mesmo ocorre com ácidos como o oxálico, que agarra minerais e forma um cristal branco quando seco. Certo. Vamos entrar nas diferentes fontes principais nas plantas de onde isso vem. Mas acho importante mencionar logo de cara que o corpo também os produz. Então vamos falar sobre quando isso acontece e como esse processo é normal e é diferente do que vamos abordar. Bem, o ácido oxálico pode ser um subproduto de processos químicos no fígado, um pouco nas células vermelhas do sangue e talvez nos rins. Isso vem da quebra de certos aminoácidos e acontece mais. Existem moléculas precursoras que podem ser desviadas para oxalato. E se você está estressado e sem vitaminas B suficientes e muita inflamação, seu sistema pode acabar gerando mais oxalato a partir da produção do fígado. É uma quantidade relativamente pequena, provavelmente da quebra de aminoácidos. Então pode ser esse estresse ou a quebra de tecidos conjuntivos no corpo. Esses aminoácidos são sua, fáscia e seus tendões e ossos e assim por diante na pele. E uma quantidade de hidroxiprolina, por exemplo, é um desses aminoácidos que pode, em pequena medida, se decompor em ácido oxálico. E, provavelmente, menos de 6 miligramas por dia vem da quebra de aminoácidos no corpo. A outra fonte potencial de oxalato no corpo. A maior parte do que chamamos de produção endógena vem do seu metabolismo, vem da quebra da vitamina C. Mas a vitamina C não é um composto endógeno, é algo que você deve consumir como alimento ou suplemento, e pode entrar nas células e degenerar dentro delas. Então, a vitamina C é uma maneira sorrateira de obter oxalato no cérebro e outros tecidos, porque enquanto está nas células pode degenerar. E há muitas incógnitas sobre toda a fisiologia da vitamina C se decompondo em oxalato. Parte disso acontece com processos enzimáticos, mas a vitamina C em um recipiente pode se transformar em oxalato. Então, mesmo os suplementos que você toma provavelmente têm traços de oxalato neles, porque a vitamina C se oxida naturalmente em ácido oxálico. O oxalato tem 4 moléculas de oxigênio ligadas a 2 carbonos. Esse é o produto final da oxidação. A vitamina C oxida e pode virar ácido oxálico. Quando a vitamina C vira oxalatos no corpo ou os aminoácidos,
É só um produto de desperdício ou tem função no corpo? O corpo usa isso de forma saudável? Há algum caso disso? A única possibilidade é a concentração de oxalato na saliva. Então, as glândulas salivares colocam bicarbonato na saliva para manter seu pH neutro em torno de 7, para proteger os dentes. Você tem transportadores de bicarbonato e suas glândulas salivares. Elas também movem ácido oxálico para a saliva. A saliva concentra oxalato de 10 a 30 vezes mais do que no sangue. Quando você comeu muito oxalato ou tomou muita vitamina C, pode estar virando oxalato no sangue. Os níveis de oxalato na saliva sobem, podendo promover tártaro nos dentes. Esse revestimento é ligeiramente protetor. Cria uma pátina que impede que ácidos penetrem nos dentes. Mas o corpo tenta se livrar do oxalato. Ele causa problemas e dores de cabeça para as células, mas estamos familiarizados com o composto. O corpo conhece o oxalato, os cristais, o ácido oxálico. Ele tem meios de movê-lo e se livrar dele, mas são limitados. Realmente não somos destinados, acho, a grandes quantidades disso. Então, pequenas quantidades são neutras, mas você tem exposição constante e altos níveis além da nossa capacidade de gerenciá-lo, e isso vira um grande problema. Agora, 12,5% das pessoas assistindo estão inscritas no canal. Se ainda não se inscreveu, tire um segundo e faça isso abaixo. Isso ajuda a comunidade a crescer e o programa a trazer grandes convidados. Obrigado antecipadamente. Continue aproveitando este episódio com Sally. Quero esclarecer essa parte endógena. E a parte que ainda quero ter certeza de que entendi quando se trata de aminoácidos é que são de proteínas que estão no corpo ou proteínas que ingerimos através da dieta, ou ambos? Ambos. Está nos suplementos de colágeno, gelatina, pele e tecido conjuntivo que comemos, mas também é o mesmo. Quando você come tecido conjuntivo animal, somos feitos do mesmo tecido. Você renova seus materiais celulares e outros no corpo, renovando-os e mantendo-os. Ossos, tendões, células de fáscia, pele. Você está sempre fazendo coisas novas. E enquanto você está quebrando isso e reconstruindo, você tem meio que um descarte. Isso é, por exemplo, a situação seria: você acabou de se machucar, fez uma cirurgia, teve trauma físico, verá a quebra de tecido e, com isso, a liberação de mais hidroxiprolina e assim por diante. Esses aminoácidos podem ser, uma fração deles pode virar oxalato. Provavelmente a fração depende de quanta inflamação há. O problema com lesões e cirurgias é que há inflamação acontecendo. Então, o que tudo isso está lentamente revelando é o fato de que o objetivo final não é reduzir os oxalatos a zero quando se trata de dieta e endógenos. É apenas reduzi-los a um nível que seja saudável. E isso vai ser um conceito importante ao longo da nossa conversa. Podemos lidar com o oxalato dentro da nossa capacidade metabólica. Dieta zero oxalato pode ser um erro. Às vezes, precisamos de um pouco na dieta para gerenciá-lo. Isso ajuda a manter um equilíbrio saudável. Vamos entrar nisso, mas antes, é importante falar sobre. Você mencionou que causa complicações de saúde quando ingerimos muitos. Vamos falar sobre isso. E também alguns dos principais alimentos que trazem oxalato ao corpo. Sim, as complicações de saúde são difíceis de engolir porque acontece no nível celular e dos tecidos. É um nível tão básico, explode em todos os tipos de coisas. Eu estava olhando para trás para algo que amo. Queria compartilhar isso porque não fiz em outras entrevistas, mas virou um problema de doença discutido na medicina no início dos anos 1800. Em 1840, tinha seu próprio diagnóstico, o envenenamento dietético por oxalatos. Este é um artigo de 1846, um cara chamado Wilson fala sobre o que vem nos pacientes com oxalato.
Acho divertido captar a ênfase na neurotoxicidade afetando personalidades e humores. Era óbvio para eles porque conheciam essas pessoas. Eram como colegas da elite. Eram jovens médicos que se metiam em problemas com ruibarbo. Podiam ir à padaria e comprar tortas de ruibarbo na temporada, que começava no Natal, porque forçavam o ruibarbo. Era moda como smoothies de espinafre são agora. Ricos que podiam pagar por açúcar comiam tortas de ruibarbo e doces. Conheciam caras que de repente ficavam negativos, irritáveis, estranhos. Personalidades mudavam. A descrição fala sobre sintomas de envenenamento por oxalato. Começa dizendo que casos são caracterizados por depressão com grande irritabilidade. Sintomas mais proeminentes são tristeza de espírito. Eu amo esse. Apreensão de um mal iminente. Ok. Esse cérebro Eeyore, tudo no futuro vai ser horrível. Irritabilidade de temperamento, emaciação, fadiga por esforço leve, diminuição do poder sexual, dor. Sensação de peso nos lombos. Ok, isso é peso pélvico e distúrbios gástricos. Continua e diz: vemos cristais de oxalato na urina de infecções como tuberculose, em artrite, em ossos moles ou osteomalácia e com furúnculos na pele. Falam sobre coisas da pele e conexão com o oxalato na urina. Cobre bem. Temos neurotoxicidade afetando humor, personalidade e capacidade de pensar. Níveis de energia colapsando. Você vê problemas digestivos, de tecido conjuntivo com artrite e na pele, furúnculos e ossos são outro tecido conjuntivo. Você vê tríade, além de dizerem lombos, peso nos lombos. Isso é inflamação na região da bexiga e genital. Você vê trato urinário afetado, digestivo, sistema nervoso, tecidos conjuntivos, ossos e pele. E sistema imunológico afetado com conexão com infecção. Uau! Então é de longo alcance. Pode afetar qualquer coisa. Praticamente. Ok. Então, a próxima pergunta lógica é alguém sintonizando aqui. E a maioria das pessoas, de vez em quando, tem alguns dos desafios que você mencionou. Como começam a saber se oxalatos estão na raiz disso? Existe teste para ver níveis de oxalato? Ou como avaliar se está na raiz do desafio de saúde? Se houvesse medidas fáceis, baratas e objetivas como exames de sangue, já saberíamos sobre isso, poderíamos documentá-lo, e não seria um tópico tão incomum. Mas essa é uma das razões pelas quais não sabemos sobre isso. É difícil de testar. O teste padrão ouro na medicina é tirar um pedaço de osso do quadril e ver se há acúmulo de oxalato nos ossos, e mesmo isso é propenso a falsos negativos, onde pode amostrar errado e pegar um ponto sem oxalatos. Talvez todos os oxalatos estejam no pescoço e não no quadril, e você pode perder, e isso não vai acontecer com ninguém. Ninguém vai tirar um pedaço de osso do quadril. Você está seguro, porque tem que ser um caso severo, onde suspeitam da forma genética dessa condição, chamada hiperoxalúria primária, onde produção interna no fígado está fora dos gráficos por danos aonde enzimas estão nas células, enzimas quebradas, não pode produzi-las adequadamente, etc. Existem formas de mutações que têm efeito de agora fígado e células produzirem muito oxalato. Estou perdendo o fio. Mas Não, estamos tentando chegar ao fundo de alguém que está sofrendo com um dos sintomas que você Sim. mencionou, ou tenho certeza de que isso é só uma amostra, Parece que sempre. provavelmente há outros também. Como começamos a descobrir se oxalatos fazem parte do nosso desafio de saúde? Eu criei o que fazem em toxicologia, que é olhar níveis de exposição e padrões de sintomas. No meu site e livro, há uma autoavaliação onde você pode olhar histórico de uso de alimentos ricos em oxalato, padrões de sintomas e pensar sobre fatores de risco, porque o grau, rapidez com que oxalatos podem afetar saúde e aparecer como sintomas pode ser um produto de quão bem seu intestino é
ou não capaz de lidar controlando taxa de absorção, quanto pode entrar na corrente sanguínea e quão bem rins estão excretando-os. Se esteve em muitos AINES ou antibióticos, isso prejudica rins, intestino e fígado, afetando suscetibilidade, como pode se tornar hiperabsorvedor de oxalato, significando que muito mais entra do alimento no sangue do que deveria, podendo ser 4 ou 5 vezes a taxa de absorção normal esperada. Isso significa que nem precisa de dieta rica em oxalato. Se olhar fatores de risco, se teve histórico de muitos AINES, ou intestino irritável ou celíaco, ou distúrbio digestivo dos quais oxalato pode desempenhar papel importante no desenvolvimento e gravidade desses problemas, isso é algo para se preocupar. Histórico de cirurgia bariátrica cria condição de má absorção onde não absorve bem nutrientes, mas absorve toxinas mais facilmente, danificando o sistema protetor. Se teve cirurgia bariátrica, deve estar em dieta baixa em oxalato desde antes da cirurgia. Infelizmente, muitos pacientes não sabem disso. Olhe para riscos como histórico de uso de drogas, mas bem-estar gástrico e função renal importam muito. Se teve histórico de comer esses alimentos ao longo do tempo, isso vai causar problemas. Se ver padrão de sintomas aparecendo que afeta um desses sistemas, tem sono ruim e assim por diante, então há uma conexão para as pessoas. A questão é que você não faz isso necessariamente com outras toxinas. Você não diz, bem, vou esperar para ver se sou vulnerável ao mercúrio antes de questionar se devo colocar obturações de mercúrio na boca. Mas as pessoas querem fazer isso com o oxalato porque está em alimentos que confiamos e não queremos mudar nosso paradigma sobre o que é aceitável comer. Não queremos romper nosso caso de amor com o conceito de que esses alimentos são ricos em oxalato, são doces e inofensivos, e nos amam, e são ótimos para nós em qualquer quantidade. Antes de prosseguir, vamos falar sobre alguns dos principais alimentos. Para quem assiste ao vídeo, veja a capa do seu livro. Isso pode ajudar a visualizar melhor. Espinafre e acelga. Vamos falar sobre os principais alimentos que as pessoas devem conhecer. Espinafre, acelga e folhas de beterraba são ricos em oxalato e biodisponíveis. Nozes como amêndoas, castanhas de caju e amendoins são um problema, usados em grandes quantidades. Feijões preto e branco, farelo, cúrcuma, sementes como chia e cânhamo, beterrabas, batatas doces. Prejudiquei-me fazendo da batata doce meu amido diário. Nosso pão diário era minha batata doce. Oh, cara, isso foi um erro. E ninguém quer ouvir que cacau ou chocolate amargo ou pó de cacau são muito absorvíveis, usados na ciência porque é fácil conseguir um voluntário para tomar chocolate quente ou comer chocolate e ver o que o oxalato faz no corpo. É claro que isso é oxalato biodisponível. Entra no corpo e aparece na urina. Vamos ser práticos, porque são muitos alimentos diferentes que você mencionou e muitos aparecem em receitas e comer fora, na casa de amigos ou família. O que nos leva ao ponto que mencionei, que o objetivo não é zero. Então, com os alimentos que você mencionou, os ricos em oxalato, a pessoa média deve evitá-los totalmente, ou como devemos, mudar nossa dieta de forma prática? Dependendo de quão severamente você quer proteger sua saúde e a da sua família, o que é prático é pessoal. Seguir modas alimentares é arriscado. A ciência diz que podemos lidar com cerca de 150 mg de oxalato por dia, cerca de 50 por refeição, equivalente a 5 folhas de espinafre. Isso ajuda a manter a ingestão sob controle. Por refeição? Folhas de espinafre baby, 5 por refeição. Enquanto isso, pessoas compram caixas enormes de espinafre e usam meio quilo ou mais diariamente. Isso é tóxico. O problema é que o título do seu livro é Superalimentos Tóxicos. Nos disseram que esses alimentos são saudáveis, mas é um paradoxo.
Isso desafia o que acreditamos ser verdade sobre alimentos saudáveis. É um verdadeiro crime que estamos ignorando a ciência que temos há muito tempo. Sabemos que o espinafre quelata cálcio e pode causar deficiência de cálcio, particularmente em bebês e crianças, e não deve ser usado para crianças. E ainda assim, desde o início, pessoas da sociedade médica disseram: bem, vamos ignorar isso porque os outros verdes estão bem, e vamos fingir que isso não está acontecendo. Temos recebido uma imagem distorcida das coisas. E em tempos mais recentes, alguém lançou a ideia nos anos 80 de que esses compostos em placas de Petri têm efeitos anti-inflamatórios. Pensamos que compostos vegetais são heróis anti-inflamatórios que protegem do envelhecimento e estresse oxidativo, mas não é assim. Isso entrou na cultura, pensando que fitonutrientes são ótimos, e ninguém nos alertou sobre a ciência de 100 anos, continua sendo. Reconfirmada que o ácido oxálico é um antinutriente sério que causa deficiência de cálcio e distúrbios eletrolíticos, com consequências sérias a longo prazo. Em 1940, sabíamos que muito ruibarbo te deixa doente. Isso deveria ser conhecimento comum. Bem, voltando àquela história do ruibarbo, me faz pensar sobre como a indústria alimentícia mudou tanto mais recentemente, onde agora temos acesso a esses alimentos ricos em oxalato 24/7, 365, em vez de antes, quando tínhamos mais sazonalidade com o que tínhamos acesso. Então, naturalmente, eu presumiria que haveria períodos ao longo do ano, onde teríamos menos oxalatos na dieta e daríamos ao nosso corpo uma chance de limpar se tivéssemos acumulado. Enquanto agora podemos simplesmente ir e pegar espinafre todos os dias no Whole Foods e continuar colocando em nossos smoothies verdes e nunca dar uma pausa ao nosso corpo e continuar acumulando. Em todo lugar, nem precisa ir ao Whole Foods. Em lojas de conveniência, postos de gasolina, você encontra coisas verdes em potes, chá gelado que não mencionei, amendoins em pacotinhos, todo tipo de coisa. Barrinhas de lanche estão cheias de cânhamo, chia, sementes e chocolate em tudo. Tente encontrar sorvete sem chocolate. Está em todo lugar. Há cerca de 50 anos, lojas de conveniência 24 horas surgiram no Zeuá. Você podia comprar a qualquer hora e obter produtos de todo o mundo. Esse é o ponto do sistema ferroviário e rodovias. Mover produtos agrícolas porque a agricultura é central para as economias. Então você nos deu a base ali, acho que você disse que eram 150 miligramas que queremos ter como nossa manutenção diária, manter oxalatos abaixo disso. Está correto o número? Certo. A ciência indica o manejo renal, quão bem os rins podem gerenciá-lo e eliminá-lo. 150 a 200 é a capacidade renal, não aborda a capacidade do trato gastrointestinal ou fígado, pois o oxalato vai da boca ao estômago, entrando na corrente sanguínea. No estômago e intestinos superiores, é absorvido no sangue. A circulação cuida do estômago e intestinos, indo para o fígado. Tudo do alimento vai para o fígado para ser processado. Vitaminas são captadas e armazenadas e coisas desintoxicadas. Mas com o oxalato, o ácido oxálico é o principal. Os cristais de oxalato de cálcio são abrasivos e danificam o tecido, mas não entram diretamente no sangue. O que entra é o ácido oxálico, indo direto para o fígado. Usa glutationa. O fígado se protege, não desintoxica o oxalato. Você não desintoxica o oxalato. O fígado, lembre-se, produz oxalato. O sangue que sai do fígado não é mais baixo em oxalato, é mais alto. E esse sangue vai direto, do fígado, 1 polegada, além do diafragma, para o coração. O sangue vai do fígado ao coração, pulmões para oxigênio, de volta ao coração. Isso é oxalato em alta concentração após cada refeição. Se você comer manteiga de amendoim em torrada integral no café da manhã, salada de espinafre no almoço, batatas doces no jantar e sorvete de chocolate de sobremesa,
você se prejudicou 4 vezes ao dia no fígado, coração, pulmões e sistema circulatório. Eventualmente, os rins podem eliminá-lo do sangue. Sabemos que os sintomas podem ser abrangentes, afetando diferentes tecidos do corpo. Enquanto você descrevia o caminho, fígado, coração, pulmões, circulação, rins, esses são os principais tecidos afetados? E então se dissipa a partir daí. Vemos problemas gastrointestinais antes de entrar na corrente sanguínea, afetando o trato digestivo. O sistema nervoso é afetado. Efeitos no fígado são ocultos. Acredito que nos tornamos sensíveis a produtos químicos porque o fígado não lida bem com eles. Não lidamos bem com álcool. Isso sinaliza estresse no fígado. O oxalato pode drenar o fígado de antioxidantes, protegendo-se do espinafre, batata doce e chocolate amargo, que está na moda. Você pode transformar chocolate amargo em qualquer coisa, misturar com manteiga de amêndoa e batatas doces, chamá-lo de brownie, concentrar oxalato e consumi-lo repetidamente. É importante divulgar a mensagem, pois as pessoas estão inconscientes de que oxalatos persistem como problema. Quero focar no aspecto prático e como as pessoas podem adotar isso em seu estilo de vida saudável. Voltando aos 150 a 200 miligramas por dia, considerando que vitamina C e alguns aminoácidos ingeridos, além de vegetais, terão oxalatos. O corpo também produz oxalatos pela quebra de tecidos. Como podemos avaliar isso de forma confiável? Avaliar nosso grau de toxicidade é isso que você quer Bem, dizer? manter-se dentro do nível de 150 a 200. Há variabilidade se alguém está tomando. Temos controle sobre a ingestão de vitamina C se for suplemento, e aminoácidos são mais complicados de calcular, com vegetais e tecido. Você mencionou a quebra de tecido adicionando a carga de oxalato. Quando falamos de 150 a 200, isso inclui a quebra de tecido ou é apenas dietético? Boa pergunta. Não há número preciso por causa das variáveis diferenças genéticas de idade. Crianças não lidam com a mesma quantidade que adultos. Rins não eliminam bem. Dependendo da saúde e do que mais está acontecendo, quanto você tolera no curto prazo. A questão é: podemos reconhecer que certos alimentos destroem nossa tolerância? No mundo real, às vezes basta parar de comer espinafre e amêndoas e a artrite desaparece, o sono melhora, a energia melhora, a vida funciona melhor. Para alguns, isso é suficiente. Você só precisa saber que pode estar se sentindo mal por causa do smoothie verde. A tolerância ao oxalato varia de pessoa para pessoa, e mudanças na dieta podem ter um impacto significativo na saúde. A identificação de alimentos problemáticos é crucial para melhorar o bem-estar. Pequenas alterações na dieta podem levar a grandes melhorias na qualidade de vida. É fácil acumulá-los. Falamos sobre amêndoas. Podemos usar leite de amêndoa no smoothie, colocar verdes, espinafre, cúrcuma para anti-inflamatório, adicionar frutas, amoras, framboesas. Continua. Você pode simplesmente ter e manteiga de Um pouco de nozes? manteiga de Sim, amendoim. manteiga de amendoim também. Pode ser. Pode ser apenas Ou essa manteiga de bomba de amêndoa. oxalatos atingindo seu corpo. Só posso imaginar o número se fôssemos pegar tudo isso e calcular. E a ironia em tudo isso é supostamente Pode chegar a saudável. 1000, Voltando ao sabe? nosso ponto de antes, isso deveria ser alguém que, bem, é alguém que está fazendo, entre aspas, uma boa decisão e indo além para escolher esses ingredientes na loja e colocá-los juntos e comer conscientemente para tentar corrigir problemas de saúde e se manter saudável. Então, há um paradoxo nisso tudo. E eu sinto pelas pessoas tentando navegar. É injusto.
Viola meu senso de justiça porque quem tenta comer bem gasta tempo, esforço e energia nisso, pensando que está fazendo bem. Pode parecer ok no curto prazo, mas quando as coisas começam a desandar, você nunca suspeita da sua batata doce favorita, do smoothie verde, do hábito de amêndoas ou chocolate, ou batata frita, porque batatas são, mas podemos estar fazendo coisas e nunca suspeitar. Para mim é perturbador porque é injusto. Ouvimos as mensagens do dia sendo responsáveis pela saúde e ninguém nos avisa que não funciona. Outro desafio é que diferentes influentes na saúde dizem coisas diferentes. Esta é uma mensagem de Sally sobre evitar oxalatos. Mas tive muitos especialistas no programa ao longo dos anos dizendo para evitar isso e aquilo. Acumulamos tudo, e é como? O que as pessoas fazem? É outra camada. Lectinas, tivemos o Dr. Gundry falando sobre evitá-las. E o paradoxo não é apenas dizer que algumas coisas são neutras, mas alguns dizem que polifenóis são vantajosos e queremos o máximo. No seu livro, você diz não aos polifenóis. Eu sinto novamente pelas pessoas. Tudo o que posso fazer é trazer informações à luz e tentar organizá-las. As pessoas podem experimentar e ver o que funciona e ressoa. Mas mensagens contraditórias complicam tentar descobrir isso. Estou 100% com você, mas nunca quis estar no espaço de coma isso, não aquilo. Eu era acadêmica, uma maneira fácil de evitar tomar posição pública sobre o que é verdade, não estar errada em público. Estive errada no passado, fui vegetariana e vegana, ensinando na esfera pública, transformando programas de almoço para idosos em baseados em plantas anos atrás, antes de ser uma coisa, tenho sangue nas mãos. Eu estava errada e paguei o preço por isso. Fiz muita pesquisa, trabalhei com pessoas e a verdade acaba se revelando no mundo real. Você se sente à deriva, sem rumo. Nossa cultura tende a acreditar que plantas são seguras e benignas. Mas isso é desconfortável para muitas pessoas. Essa dissonância social e psicológica mantém as pessoas com medo de questionar crenças rudimentares, como se tivéssemos hifas de mofo em nossas cabeças. Estamos imersos nesse tipo de pensamento, presos emocionalmente, sem saber como sair. Você mencionou sua história. Era baseada em plantas e teve desafios de saúde com essa dieta. Vamos falar sobre sua dieta ao longo dos anos, quando enfrentou problemas de saúde e o que fez para mudar. Eu era uma criança certinha, amava vegetais e frutas, e minha família cozinhava em casa. Meu avô fazia doces, minha mãe tinha macieiras, cerejeiras, ruibarbo e feijões verdes no quintal. Minha irmã e eu brincávamos com ruibarbo e comíamos. Ruibarbo é alto em oxalatos. Minha mãe fazia crumble de ruibarbo e eu pegava o máximo que podia com uma família de 7. Eu fazia questão de pegar o ruibarbo. Amo alimentos ricos em oxalato. E eu já tinha problemas quando criança. Infecções de ouvido e garganta. Talvez nasci com envenenamento por oxalato. Tirei minhas amígdalas no jardim de infância. Eu estava interessada em nutrição e pregando: devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, porque eu realmente não queria ficar doente. Eu queria ser saudável e sem dor, e sem infecções de ouvido, pois você não pode nadar com infecção e isso arruína a vida de uma criança. Isso não é bom. Então, na 7ª série, decidi estudar nutrição. E na mesma idade comecei a ter dores nas costas e problemas. E então, na faculdade, eu tive esse problema no pé, que não parava. E acabei sendo informada de que deveria tomar muito ibuprofeno e eles não sabiam o que estava errado comigo.
E eu eventualmente saí dos remédios e das órteses e meio que me recuperei da cirurgia e de todas essas coisas. Mas foi devastador passar meus 20 anos. Tive que tirar uma longa licença de Cornell, onde obtive meu diploma de nutrição. E nunca consegui aprender a dançar. Tive que desistir de qualquer esperança de jogar squash ou frisbee, fazer coisas normais. Felizmente, descobri o yoga e isso salvou minha capacidade de ter algum tipo de vida física. E então, as coisas pioraram. Desenvolvi problemas crônicos nas costas e fadiga severa nos 30 anos. Quando parei de ser vegana, adicionei batata doce como amido. Parei porque não tolerava mais feijões e trigo. Estava exausta e com furúnculos na pele. Eu não sabia por quê. E depois que coloquei batata doce na minha dieta, desenvolvi outras coisas estranhas, incluindo muitas rugas no rosto, como pés de galinha, e um pequeno crescimento na cabeça e manchas de idade. Eu não sabia o que eram. Um nó nas costas, perto dos romboides pelas escápulas que à noite doía e dificultava o sono. Eu nunca associei isso a batatas doces. Mas mais tarde, aos 49 anos, percebi que precisava da dieta de baixo oxalato porque tive um ataque de dor vulvar em 2009. E isso me alertou sobre oxalatos, esse problema renal que colocamos pacientes renais. De alguma forma, oxalatos relacionados à dor vulvar e problemas pélvicos e de tecido conjuntivo. Eu tenho problemas de tecido conjuntivo. Eu não tenho pedras nos rins. Isso não faz sentido para mim. Então demorou um pouco para eu entender isso, mas finalmente, aos 49 percebi que minha vida inteira de artrite, comecei a ter artrite aos 12 anos e tive tão mal durante meus anos vegetarianos. Foi terrível. Meus dedos inchavam. Todas as articulações, exceto minha coluna, apareciam com artrite. Uma vez eu não conseguia girar a chave na maçaneta, porque eu não tinha força para girar uma chave. Eu tinha 19 anos. Então, aqui estou eu, 49, avançando 30 anos, e é tipo, caramba, você quer dizer que toda aquela artrite horrível era da minha comida saudável? Eu fiquei tipo, droga. Eu não queria fazer essa dieta de baixo oxigênio porque eu tinha o distúrbio do sono. Nesse ponto, meu cérebro estava acordando 29 vezes por hora, e eu tinha certeza de que devia ter alguma forma de SIBO e endotoxemia causando o distúrbio do sono. Então eu estava tentando lidar com isso e agora estou tipo, espere, eu não quero fazer essa coisa de artrite porque eu tenho essa coisa do sono. Eu estava não feliz com artrite e oxalatos e ter que fazer isso, então eu fiz. E 10 dias depois, agora lendo o correio, agora meu cérebro estava voltando a funcionar. Eu podia sentir que meu sono estava melhorando e todos os tipos de coisas começaram a desaparecer. E, então, no junho seguinte eu estava usando saltos por 8 horas e meia ou 7 horas e meia em um casamento. E eu estava tipo, por que eu não estou em agonia? Por que estou nesses saltos? Como eu fiz isso? Eu nunca consegui fazer isso, nunca. E então eu estava tipo, eu pensei que tinha 15 coisas erradas comigo. Doenças autoimunes você nomeia. E acabou que a única coisa que eu realmente tinha era envenenamento por oxalato por ser certinha e comer boa comida. Bem, essa mensagem sobre oxalato, mesmo com você e lançando seu livro aqui e espalhando a mensagem, ainda é relativamente desconhecida. Então o quê? Em 2009, quem estava falando sobre isso? Como você descobriu? Sim, louvado seja Joanne Yunt, que fundou a Fundação de Dor Vulvar há 31 anos. E essas mulheres que sofriam com essa dor vulvar é incrivelmente debilitante. Elas não podem sentar. Às vezes você não pode andar. É tão ruim. É uma dor maligna. Elas fazem coisas como cortar as glândulas na abertura da vagina, depois pegam um laser e removem a superfície da vulva, e então fazem isso de novo e de novo. Elas não têm tratamentos para isso. E ela se conectou com um cara, ela era incrível. E eles testaram sua urina e encontraram picos altos de oxalato na urina dela, e decidiram que deveríamos tentar controlar a exposição ao oxalato. E eis que isso cuidou da dor vulvar, e então sua fibromialgia desapareceu e seus problemas de tecido conjuntivo desapareceram, e ela fundou essa fundação e tem esse site. Então, quando tive meu ataque de dor vulvar, que foi apenas alguns 3 dias, eu nem começo a saber o que elas sofrem. Eu só consegui aguentar por 3 dias e estava, tipo, pronta para fazer uma genitoplastia. Eu não quero que isso aconteça.
E ela me alertou, mas eu não entendi, e o conhecimento dela não era. O que eu consegui reunir realmente, estudando profundamente a literatura. Então não explicava esse problema de bioacumulação, que eu poderia parar de comer minhas batatas doces e meio que me sentir bem, mas seja o que for, então não fazia realmente diferença. E então eu adicionei batatas doces de novo e não me senti mal ao comê-las quando as coloquei de volta. O que eu não entendia é que o corpo tem um armazenamento corporal. Agora, na verdade, todos nós estamos acumulando oxalato em nossos ossos e nossas glândulas tireoides e tendões, nossos rins, e todos morremos com uma condição chamada nefrocalcinose, que são cristais de oxalato difusos por todos os nossos rins. Você pode viver bem e ter isso e simplesmente morrer com rins cristalinos. Você pode ter uma placenta cheia de cristais e ninguém diz nada sobre isso. Você pode ter acúmulo de gordura cheio de cristais e ninguém te diz que seus cristais estão cheios de oxalato e sua gordura. Não é discutido, então, você não sabe o que está acontecendo. Então ela não entendia essa bioacumulação. E é muito importante saber sobre isso porque quando eu entrei na minha dieta de baixo oxalato e fiquei realmente maníaca, tipo, eu não estou comendo o inimigo, eu não estava necessariamente sempre me sentindo bem, isso porque imediatamente cheia de oxalato, e uma vez que você parou de comer isso, o corpo está tipo, finalmente é inverno, finalmente estamos fora do campo de ruibarbo, finalmente podemos tirá-lo da glândula tireoide ou dos rins, e isso traz inflamação e mais sintomas. Então você não sabe se está se sentindo melhor na dieta. E você não sabe quando você adiciona de volta suas batatas doces tende a desligar esse processo de limpeza de oxalato. E então você se sente melhor quando para de fazer isso. E então você pensa bem, oxalatos não são meu problema. E você está errado. Eu estava errada sobre isso também. Então, quando se trata da dor vulvar, são realmente cristais se acumulando no tecido que causam a dor? Tipo, Eu eles acho sabem que a ela... fisiologia e a anatomia e o mecanismo do que está acontecendo lá? Por quê? Enquanto você conta a história, é isso que estou imaginando porque estamos falando sobre esses cristais de oxalato como parte da história e... Parece doloroso, mas eles sabem exatamente o que está acontecendo? Eles não sabem porque é a pequena Joanne. Ela não dirige um instituto no NIH, não dirige um laboratório universitário, não é respeitada na literatura e ciência. E então, todos nós, provavelmente centenas de milhares de mulheres que ocasionalmente têm, dor na virilha e homens também. Isso pode ser dor escrotal, pode ser qualquer tipo de, lembre-se de peso nos lombos, inflamação nos lombos. Isso é um problema com oxalatos, e tem sido por toda a história humana, e a ciência parece não saber disso. E então eles não têm se interessado pelo mecanismo, eles estão apenas interessados em desacreditar o único artigo que o Dr. Solomons escreveu. Ele foi quem trabalhou com Joanne Yount, que fundou a Fundação de Dor Vulvar. Então eles tentam desacreditar a conexão entre vulvodynia e oxalatos e não mostraram curiosidade, o que é bastante irresponsável do ponto de vista de nós que nos machucamos na dieta de alto oxalato. Então volte para a sua história. Parecia que dentro de, acho que você disse 10 dias, quando você entrou em uma dieta de baixo oxalato, você começou a ter alívio dos sintomas. Quão rapidamente as coisas começaram a mudar para você? Sim, foi bem claro. Uma vez que eu realmente sabia o que estava fazendo e fiz muito bem, que as coisas estavam mudando no meu corpo e levou muito tempo para reconhecer outras coisas que estavam melhorando. Todo o processo de cura pode durar uma vida inteira. Você pode ter cristais de oxalato embutidos no seu disco espinhal, como eu provavelmente tenho. Tenho certeza de que todos os meus corpos vertebrais estão cheios. Eu sei que minha tireoide lutou muito com o oxalato neles. E você pode criar uma condição inflamatória porque nanocristais nos tecidos são muito inflamatórios. Qualquer nanopartícula, pense em asbestose, onde você inala nanofibras que ativam a inflamação nos pulmões que podem te matar, e você precisa de um transplante de pulmão para sobreviver a isso. Se você sobreviver, isso é o que está acontecendo, não apenas nos tecidos pulmonares, acontecendo em qualquer lugar, que nanocristais de oxalato estão se formando e ficando presos nos tecidos. E quanto mais você mantém a dieta de alto oxalato,
Mais dessas partículas estão se formando no corpo. A outra parte confusa é que o corpo é tão inteligente que tenta envolver esses cristais de maneiras que eles não têm sintomas. Então o corpo está te protegendo disso, então você pode não ter absolutamente nenhum sintoma e estar se carregando com problemas de oxalato. Vemos isso na literatura de hiperoxalúria primária, onde os oxalatos das pessoas vêm do defeito genético. Muitas vezes têm poucos sintomas por muito tempo. Não tanto com recém-nascidos que expressam a doença ao nascer. Se descoberto nos primeiros 3 a 6 meses, o bebê raramente vive além de 14 meses devido ao envenenamento por oxalato. Mas outros aparecem na meia-idade, até 50 anos, e o único sintoma é dor no pescoço. Dor no pescoço, problemas no ombro, dor dental, sinusite, tudo pode ser oxalato sem saber. O corpo nos protege de nano e micropartículas nos tecidos sem você saber. Aos 49 anos, se livrando de batatas doces e chardonnay, você tem décadas de ruibarbo. Eu era vegetariana e vegana, comia feijões cheios de lectinas. E o Dr. Gundry não está errado sobre lectinas. Lectinas são problemáticas. E um pequeno reconhecimento ao Dr. Gundry. Eu de Cornell não sabia que você deve deixar feijões de molho por 3 dias e meio e depois cozinhá-los na pressão para desarmar as lectinas. Não sabia disso em Cornell. Você faz 6 ou 7 horas de laboratórios de alimentos e não aprende isso. Aprende a fazer uma bola de glúten. Aprende algumas coisas esotéricas. Não aprende a preparar feijões adequadamente por causa das lectinas. Não pode confiar em pessoas com PhDs, MPHs e bacharelados em ciência e nutrição. O que aprendemos na escola, falta informação sobre compostos vegetais problemáticos. Não estamos na academia, curiosos sobre as Joannes e Sallys do mundo. Por que resolveram males modernos insolúveis? Apenas mudando alguns alimentos. Você levantou um ponto interessante. Falando sobre lectinas e deixar feijões de molho, penso em oxalatos. Dado o que sabemos sobre esses alimentos, existem métodos de preparação, como deixar de molho, cozinhar, fermentar, que podemos fazer. Para ainda comer alguns desses alimentos, ou pelo menos com moderação, mas reduzir o oxalato no alimento antes de comer? Não há pesquisa suficiente sobre isso, mas a resposta geral é não. Os oxalatos são os piores produtos químicos vegetais, sem boa maneira de se livrar deles além de separá-los do alimento. Transformar cúrcuma em extrato de curcumina remove todo o oxalato. Transformar batata em amido de batata remove todo o oxalato. Transformar amendoins em óleo de amendoim remove todo o oxalato no óleo, pois é uma molécula carregada solúvel em água, repelida por gorduras apolares. Não vê isso na gordura. Existem maneiras de separá-lo. Grãos integrais em farinha branca têm menos oxalato. Assim, livra-se do farelo e remove partes com oxalato. Com oxalato solúvel no brócolis e alguns vegetais, é fervê-los bem e jogar fora a água. Isso extrai, talvez metade dos oxalatos. 1/3 depende do tempo de fervura. Não vamos testar o brócolis antes e depois, mas fervê-lo ajuda a reviver o brócolis para uso em doses massivas. É um pouco mais alto que o repolho, muito baixo em oxalato. Mas escolher alimentos naturalmente baixos em oxalato é a coisa mais fácil, a mais sensata a fazer. Pode usar cúrcuma para temperar seu curry, sem desistir do sabor. Não desiste de nada, mas isso pede que cozinhe em casa. E quanto a suplementos ou alimentos que combinamos ao consumir oxalatos para ajudar a diminuir o efeito, existe algo nesse sentido? Bem, o cálcio liga o oxalato. Tomamos suplementos de cálcio para ajudar a remover o oxalato. Você pode comer alimentos lácteos, o que é uma boa ideia. Isso reduzirá a absorção de oxalato em 20 a 30, 40, às vezes mais por cento. Há uma mistura de fatores na biologia individual de uma pessoa naquela refeição e dieta,
É difícil dizer, mas não é um total sucesso garantido. Como mencionei no livro, estão vendo danos renais em crianças que tomam leite de amêndoa fortificado com cálcio. E esse cálcio não protegeu as crianças de danos por oxalato ao beber leite de amêndoa. Quando você fala sobre amêndoas, penso em como são comuns na alimentação saudável de hoje. Comer amêndoas como lanche, falamos sobre leite de amêndoa e a farinha de amêndoa. Isso pode te afetar de muitos ângulos. Acho que afeta as pessoas quando param de consumir glúten e laticínios ao mesmo tempo. Elas removem o cálcio protetor ao tirar os laticínios. Agora estão em maior risco de altas taxas de absorção. Já tem problema intestinal, então são hiperabsorvedoras. Se você tem problema intestinal e não consome laticínios, vai abrir as comportas para mais oxalato no corpo. E então, porque você não consome glúten, agora está indo para farinha de amêndoa, quinoa, trigo sarraceno, teff. Esses são alimentos ricos em oxalato. Então você foi do fogo para o inferno. Isso não é bom. É aí que as pessoas realmente começam a pensar: tenho que fazer algo sobre meu intestino ou saúde. Elas começam a buscar isso. Foi assim que descobri que oxalatos causavam minha artrite, enquanto tentava resolver problemas intestinais que achava que causavam problemas de sono. Então eu estava comendo kiwi. Isso supostamente ajuda com constipação. Então a solução se tornou o problema. Isso me revelou a conexão entre oxalatos e minha artrite, porque ao adicionar 2 kiwis por dia durante alguns meses, minha artrite voltou com força total, fiquei rígida e tensa e envelhecendo rápido com 2 kiwis por dia. E isso. No sofrimento, eu parei um momento e pensei: oh meu Deus, é o oxalato no kiwi. Isso foi 4 anos depois, em 2013, certo? Exatamente. Sim. Então, o que todos estamos aprendendo, como você explica, é que parece que todos os alimentos vegetais têm algum nível de oxalatos. E por que estou chegando a isso? Porque, novamente, chegando a 150, 200 miligramas, você falou sobre brócolis, kiwi, teff e trigo sarraceno, e continua. Quanto há nesses outros alimentos? Podemos voltar aos principais alimentos mencionados. Mas precisamos, de forma prática, acompanhar secundários também? Estou me perguntando quão rapidamente secundários podem se acumular e nos levar a 150 ou 200 miligramas. Eles definitivamente podem se acumular. Isso é verdade. Surpreendente para mim. Existe o fenômeno de se livrar dos 3 principais ofensores e se sentir bem, acho que é o começo. E à medida que o corpo começa, isso melhora a capacidade do corpo de lidar e curar. Quanto mais cura a função renal e assim por diante, melhor o corpo em remover o oxalato, que pode causar doenças adicionais. Algumas pessoas não obtiveram o benefício completo de prestar atenção ao oxalato até cortarem alimentos picantes. Tiveram que cortar comida etíope e mexicana. Há oxalato suficiente, irritação e outros efeitos metabólicos. Difícil isolar apenas o oxalato com especiarias, pois afetam o sistema nervoso e podem ativar endorfinas, comendo pimenta. Há muitos efeitos metabólicos diferentes, mas ela desistiu da comida picante que induzia endorfinas, a qual estava comprometida por anos. Era uma dessas pessoas que fazia pedidos especiais de batatas fritas de pimenta, aquelas de pimenta preta que não encontrava nas lojas na época, e realmente gostava de especiarias. Quando desistiu do hábito de especiarias, obteve o alívio da dor que precisava. Então você tem que experimentar. Se não está obtendo os resultados desejados, continue aprendendo. E esse é todo o método, realmente. É acertar alguns dos piores ofensores por um tempo. Experimente e veja como isso muda sua vida. Acostume-se para que sua vida continue funcionando normalmente e continue aprendendo. Quais outros alimentos têm oxalato? Onde estão os alimentos com oxalato médio? Volte repetidamente para aprofundar sua consciência. Se tentar aprender tudo de uma vez, será apenas, acho, uma confusão na sua cabeça e uma interrupção na sua vida. Você mencionou os 3 principais alimentos com oxalato. Quero destacar quais são. Estou supondo que espinafre é um. Mencionamos que o ruibarbo está lá em cima. Quais são os 3 principais? Bem, os 3 principais são os que você come.
Se nunca toca em amêndoas ou ruibarbo, não significa que não tem problema com outro alimento rico em oxalato. Algumas pessoas se envolvem com beterrabas, fazendo kvass, beterrabas em conserva, sopa de beterraba. Pode se envolver com qualquer alimento. Pode ser apenas um alimento na dieta que é seu pior ofensor. Para algumas pessoas é chocolate. É diferente para cada pessoa. Algumas ficam viciadas em batatas, e é o hábito de batata que causa isso. Então, não importa matematicamente quais são os piores ofensores. O que importa é quais alimentos ricos em oxalato você confia como alimento básico e amigo. Em quais confia? E há algum entre esse pequeno grupo de alimentos confiáveis que está disposto a: eu poderia viver sem você, querido, e ter um rompimento. Bem, depende do que está consumindo. Mas para garantir que as pessoas não estejam consumindo, quando se trata dos números específicos, os 3 principais, quais são os 3 principais com números que superam os outros? São essas 3 verduras: a selga, beterraba e espinafre. Mas poderia chamar a selga e beterraba o mesmo vegetal, porque botanicamente a selga é uma beterraba sem a beterraba no final. Ambos são piores que o espinafre. Então isso seria: não precisa comer a selga e espinafre deve ser como feriado, uhul. Não mexer com isso. Essa é uma maneira de simplificar. Para quem está sintonizado e quer começar a ser prático em sua vida e diminuir ofensores, vamos passar pela jornada. Cortamos principais ofensores. Continuamos a aprender diferentes alimentos com oxalato e reduzi-los na dieta. Vamos falar sobre a fisiologia, à medida que as pessoas começam a reduzir. A liberação dos tecidos e entrar nas nuances de como funciona. Bem, ninguém estudou isso sistematicamente. Está na ciência convencional. Não estão cientes desse fenômeno surpreendente para quem o observa na vida real. Porque há essa ideia na medicina de que tem que ter insuficiência renal antes de acúmulo de oxalato. Acham que só acontece em um subconjunto. O que, 3% das pessoas estão em insuficiência renal? Então, mal 3% têm acúmulos de oxalato quando nunca tiveram. Tem pouco para sustentar essa teoria, mas repetem na literatura. Então todos estão apenas pensando assim sem prestar atenção. É o oposto. 85% de nós temos cristais de oxalato na glândula tireoide. Aos 50 anos, 85% de nós não têm insuficiência renal. Isso deveria ser claro para que estivessem curiosos, mas não estão. Não é assim que o financiamento funciona. Nos últimos 30 anos, a ciência é aclamada quando está entendendo mecanismos fisiológicos e como podemos interferir neles com medicamento. Queremos entender mecanismos fisiológicos para interromper processos no corpo com medicamento, em vez de entender a causa. Qual é a causa raiz do desarranjo em condições inflamatórias e autoimunes? A ciência não está lá, exceto que vemos isso. E vemos na vida real. Mas o que está na ciência são vários estudos. É um conjunto pequeno de estudos que mostra que, se não continuar tomando a dose de manutenção e não fizer doses de gatilho, então para o acúmulo no corpo, e o corpo pode começar a desacumular oxalato. Vamos dividir isso e falar sobre o que seria uma dose de gatilho, manutenção e depois limpeza. A definição de dose de gatilho é a quantidade de oxalato para formar um novo depósito de oxalato no corpo. Parece que uma dose de gatilho só precisa dobrar os níveis de oxalato na urina, o que cerca de 1,5 onças de chocolate faz. Uau! Então 1,5 onças de chocolate seria suficiente para ser uma dose de gatilho? Sim, sim. Ok. Então não é preciso muito. Não é E preciso desencadeou. muito, sabe? Vamos definir o que é uma dose de gatilho, entrar mais no detalhe do que é uma dose de gatilho versus manutenção, porque há ciência no seu livro sobre como começar o acúmulo. Precisa ter uma dose de gatilho. E uma vez que acontece, pode começar a acumular, pelo que entendo, através de uma dose de manutenção. A dose de manutenção é menor. E há pouca ciência. Isso é baseado em estudos com ratos. Não é ético dar a alguém uma dose de gatilho e depois biopsiar tecidos.
Você precisa então dissecar em partes e ver onde está o oxalato. E para isso teria que usar uma dose radioativa para mostrar aquele chocolate radioativo. Então eles conseguiram fazer isso com os ratos, mas é bem difícil de traduzir em estudos diretos em humanos para te dar essa precisão. Mas se só precisa de uma pequena porção de chocolate para fazer esse aumento de oxalato no corpo, isso ativa esse processo de gatilho. Porque onde o acúmulo acontece no corpo, que não falamos sobre, acho que é útil pensar nisso por um segundo. Ele desencadeia o acúmulo porque há mais circulando nos tecidos, está na corrente sanguínea. Nos capilares, a alta pressão empurrando oxigênio, nutrientes e oxalato para seus tecidos. Pode ser seu olho, seu osso da bochecha, sua orelha, o que for. E se há algo acontecendo nesses tecidos, especialmente inflamação, infecção, lesão. Isso vai dificultar para as células repelirem o oxalato empurrado para elas após as refeições, é aí que você obtém as lágrimas, se formando onde você tem lesão, infecção. E pode ser que o oxalato apenas feriu o tecido bem ali no seu intestino. Talvez o cristal feriu o tecido e então você tem ácido oxálico bem ali. Bum! Não há muita documentação de oxalatos no intestino. É um tecido que se renova, mas há muito tráfego. Mas você vai ter esse gatilho de acúmulo em algum lugar, algo que você usou o dia todo. Então talvez você digitou o dia todo e depois comeu chocolate de sobremesa. E então? À noite, você tem alto oxalato porque leva de 4 a 10 horas para o oxalato sair do intestino e pelos rins. Você terá esse gatilho em momentos diferentes do dia sob várias circunstâncias. E então é idiosincrático quando e onde ele aparece, mas estará em alguma parte do corpo. Então, no dia seguinte você come comida normal como uma dose de manutenção. O que é isso? Eu não sei, são 30 miligramas de oxalato? Isso é um chá gelado extra grande. Então, resumindo, você precisa de uma dose de gatilho, que é basicamente nada. No mundo Provavelmente de tomo hoje. dose de gatilho regularmente, comendo chocolate saudável e depois uma dose de manutenção, por causa do acúmulo da dose de gatilho em outra área do corpo, onde houve lesão ou uso intenso. A dose de gatilho se acumula lá, os oxalatos, e no dia seguinte você consome apenas uma quantidade moderada de oxalatos, que é basicamente nada. E então, porque teve aquela dose de gatilho, o acúmulo começa, facilitando problemas naquela área com uma dose de manutenção. Isso mesmo, porque a resposta do corpo ao gatilho e ao acúmulo seria se livrar disso, mas não pode porque a dose de manutenção diz ao corpo, bem, os rins e o corpo estão ocupados com o outro oxalato. Então não podemos mover essa peça tóxica porque há outra peça tóxica no caminho. Então a dose de manutenção está atrapalhando o desejo do corpo de se livrar daquele acúmulo. E parece que é uma verdadeira questão de ovo e galinha com a inflamação. Por quê? Os oxalatos tendem a ir para áreas inflamadas no corpo, mas quando vão para lá, causam inflamação. Então você pode ver como é apenas um ciclo que se alimenta. Além disso, você mencionou que os oxalatos em si podem causar inflamação. Então é como muitas variáveis e coisas acontecendo com isso. Bem, você tem esse problema progressivo, tipo, meus pés simplesmente não melhoravam. Até eu ter quase 50 anos. Fiz 50 anos. Agora que os oxalatos finalmente saíram do caminho, aquela tentativa frustrada de ter tecidos conjuntivos mais saudáveis nos meus pés foi bem sucedida. Enquanto isso, manter uma dieta rica em oxalato significava que os tecidos conjuntivos nunca eram bons nos meus pés e mantinham a dor. Basicamente, se você tem coisas antigas que persistem e nunca se resolvem, essa pode ser a razão. Bem, vamos falar sobre aquela terceira categoria onde alguém está realmente diminuindo os oxalatos. Eles vão começar a retirá-los dos tecidos onde se acumularam. Quão baixo eles têm que ir? Sabemos que 30 miligramas é manutenção. Quão baixo temos que ir para começar a expelir o que acumulamos? Bem, não há uma matemática universal para todos. Parece que seu corpo está tentando gerenciar o plano atual. Se você consome 1000 miligramas no café da manhã com um smoothie verde, 200 no almoço e 500 no jantar,
Seu corpo está no modo defensivo, está no metabolismo de sequestro, tentando limitar a absorção e removê-lo do sangue para evitar toxicidade. Você está realmente carregando, nesse estado, e às vezes basta. Cortar o smoothie pode ser o suficiente. E então o corpo fica tipo, porque está desesperadamente sobrecarregado. Você pode pensar em uma carroça velha e frágil com muita fruta na parte de trás. Está tão pesada que a coisa está derramando, você está derramando oxalatos de qualquer maneira. E então você vai começar a limpar e derramar oxalatos bem rápido quando você diminuir. Na ciência dizemos que essa é a dose de gatilho e essa é a de manutenção. Na realidade, seu sistema se adapta. Não é uma placa de Petri, ele se ajusta aos seus níveis regulares de exposição. Qualquer grande mudança na ingestão de oxalato pode iniciar o processo de limpeza, causando novos sintomas e mal-estar. Ok, vamos pegar isso. Vamos mais a fundo nessa parte. Então, agora precisamos ter cuidado quando estamos limpando. E isso é uma coisa subjetiva. Dependendo de quantos oxalatos seu corpo está acostumado, diminuir isso, vamos começar a limpar. Vamos levar essa história adiante e, como nós, precisamos ter cuidado para não forçar muito e causar sintomas, por limpar muito rápido. Certo, e de novo, o processo básico nem sempre se desenrola como pensamos, como um cenário de livro didático. Mesmo que não se encaixe exatamente, ainda se aplica a você. Isso é difícil de entender. É por isso que este é um tópico frustrante para ensinar e entender. Pessoas passaram de uma dieta rica em oxalato para zero oxalato, como na dieta carnívora. Comendo apenas alimentos de origem animal, você eliminou tudo. Existe uma dieta com zero oxalato, que é carne. E às vezes ficam bem, não notam a doença de limpeza por meses ou anos. Pessoas vieram até mim no 3º ano em carnívoros, de repente doentes com doença de oxalato. Um homem me entrevistou, estava no 6º ano e vendo a doença de limpeza de oxalato. Menciono essas exceções porque a maneira como isso se desenrola é individual. Algumas pessoas já estão descarregando antes de começarem a dieta, e não piora cortar porque já estão doentes. Queremos fazer tudo com consciência, para que não seja perigoso. Muito ácido oxálico no sangue perturba o cálcio e outros eletrólitos, pode causar arritmias cardíacas, hipertensão, sensação de ataque cardíaco ou derrame, e você vai parar na emergência com queda de eletrólitos. Eles não saberão o que fazer ou o que está errado. Podemos medicar isso com potássio, sódio e cálcio. Se perceber queda de eletrólitos por muito ácido oxálico, pode ter um evento inflamatório que ativa citocinas, que são prejudiciais. E então, dependendo da situação, você pode abordar isso a curto prazo. Às vezes, adicionar mais oxalato na dieta acalma. Tome chá, 2 saquinhos. Faça um chá, forte. Tome isso, veja se ajuda. Podemos usar vitamina C para reações inflamatórias. Pequenas quantidades ajudam o sistema imunológico a funcionar melhor. Não falamos que o sistema imunológico está danificado por oxalatos. Após cada refeição, células imunológicas entram em estado pró-inflamatório, ficando confusas, incapazes de combater infecções. Há muitos ângulos diferentes que se desenrolam de forma diferente em cada pessoa. Fundamentalmente, se você entrou em baixo oxalato e não se sente bem, adicione uma pequena quantidade. Tem uma tabela em Superalimentos Tóxicos, o livro, chamada Tabela de Dosagem, mostrando o quanto, digamos, de cenouras cozidas ou cruas lhe dariam 20 ou 30 miligramas de oxalato suficiente para melhorar. Se foi muito baixo, rápido e está doente, adicione uma xícara de cenouras cozidas, cerca de 30 miligramas de oxalato. Às vezes isso é medicina terapêutica, para acalmar o sistema.
Faz sentido? Faz sim. Não. E isso é importante para entrar. Vamos usar esse exemplo. O carnívoro, 6 anos e então começando a ter sintomas de oxalatos. Estando em uma dieta com zero, oxalato, carnívoro. Então, se alguém decide pisar no freio e comer algo como cenouras, isso é tipicamente apenas uma coisa única, ou alguém nessa posição, como o carnívoro que está apenas atingindo essa parede naquele ponto em 6 anos. Vai ser cenouras todos os dias durante o próximo ano para enquanto eles estão passando por essa limpeza para pisar no freio? Você sabe onde eu quero chegar aí? Isso é uma Sim, eu coisa sei. única ou é algo que eles vão precisar usar quando isso acontecer por um período de tempo mais longo? É provável que descubra que vai se sentir melhor com uma certa quantidade de oxalato. O corpo se acostuma com sua xícara de cenouras. Se pensar, só preciso da minha xícara de cenouras no jantar. Solução simples. O corpo sabe sobre aqueles 30 miligramas de oxalato no jantar. Sabe como não absorvê-los e o corpo vai ignorar. Então, ir e vir deles ou mudar a quantidade é variável que mantém tudo. Alerta. Se não está obtendo alívio, você afunda, está em um grande episódio. A maneira de saber que está em um grande episódio de limpeza de oxalato é que seu humor cai, sua energia cai. Algumas pessoas verão urina turva, cristais de oxalato e células trituradas da bexiga saindo. Verão areia nos olhos, tártaro nos dentes, fezes arenosas, diarreia, furúnculos na pele, alguma combinação de sinais externos mais se sentir horrível. Você adiciona chá, limão, vitamina C, geralmente isso ajuda. Se não, tente de novo, aumente a dose de oxalato para acalmar. Não precisa temer a dose de gatilho. Quer sair do modo de crise e, se ultrapassar a dose de manutenção, está tentando ouvir a manutenção. Vamos manter, não limpar. A teoria do gatilho e manutenção ajuda a colocar o corpo no modo de manutenção. Diz para parar de limpar os cristais e relaxar. Precisa de uma pausa para o almoço de todo esse trabalho duro. Você começou a jornada de oxalato em 2009. Teve recaída em 2013. Estamos 10 anos depois. Parece que você ainda tem algo com sua tireoide e oxalatos na coluna. Você acha? Você mesma ainda precisa pisar no freio às vezes? Parece que ainda está limpando. Entra em posições onde precisa pisar no freio e desacelerar? Algumas semanas atrás tivemos uma grande descarga de solstício, na lua cheia, e eu tive inflamação. Forte no pescoço e músculos nas costas. E realmente não, precisei fazer. Dosagem, como chamamos, para lidar com sintomas, porque agora são fáceis. Mas foi ruim. Decidi que precisava mais do que tudo, porque sou muito low carb, basicamente carnívora. Mais coco e um pouco de mamão. Precisava aumentar. Carboidratos. Para acalmar. O cortisol quando está queimando gordura e aminoácidos para a energia. Pode diminuir estresse oxidativo e cortisol adicionando carboidratos. Nesse caso, não adicionei tanto oxalato quanto carboidratos. Há momentos em que há sutileza nisso. Mantenho azeitonas por perto e como coisas com pequenas quantidades de oxalato, sem preocupação com problemas de gatilho ou manutenção. Essa é a beleza disso. Uma vez que conhece os grandes e não se importa mais em comê-los, pode brincar com alimentos médios sem se preocupar. Mas pode ser complicado saber qual é o remédio certo. Geralmente é obter mais minerais como cálcio, ácido cítrico e alcalinizar o corpo. Quando está em estado inflamatório de limpeza e sintomas relacionados, como dor muscular, a acidez no gel intersticial onde as células vivem. Fora da membrana celular, as coisas ficam mais ácidas com inflamação e oxalato se movendo. Se pudermos abordar essa acidez, pode diminuir a sensação de mal-estar. Outra vantagem de usar cálcio é giz.
Usar ácido cítrico, até ácido acético, se torna básico no corpo. O fígado transforma ácido cítrico em bicarbonato, diminuindo a acidez. Isso ajuda muito. Você pode usar Alka-Seltzer Gold. Existem outras maneiras de alcalinizar com bicarbonatos, mas isso pode ser outro remédio. Se não está funcionando adicionar batata doce ou cenouras, às vezes precisa focar na acidez do momento de crise. Quero cobrir essas coisas adicionais ao descarregar oxalatos. Cálcio pode ser útil. Ácido cítrico. Você disse ácido acético também? Provavelmente sim. Ok. Em menor grau, sim. Quero voltar ao cálcio porque é um suplemento controverso. No espaço de saúde, e você aborda isso no livro. As pessoas desconfiam de cálcio em suplementos, não em alimentos, entupindo artérias. Então, para as pessoas, e eu incluso, ainda estou desconfiado. Fale sobre cálcio como suplemento, em geral, e para quem está descarregando e quer isso para ajudar. Existe algo na ciência. Por que devemos nos preocupar em suplementar com cálcio? Para entender o cálcio, o corpo só absorve uma fração do que ingere, seja suplemento ou alimento. Cerca de 20% é a taxa de absorção típica. Uma grande fração, 80%, permanece no trato digestivo, o que é vantajoso, porque é um ligante de oxalato, ótimo para ligar o oxalato. Ajuda o trato digestivo, o cólon, a remover oxalato do corpo. Não são apenas os rins, que têm 90% do fardo da remoção de oxalato. Se seus rins estão desgastados por alto oxalato, é vantajoso para o corpo deixar o cólon ajudar. O cálcio está lá como ligante. Usamos porque ajuda o cólon a excretar oxalato. No ambiente celular, o cálcio vive no espaço extracelular, bem controlado dentro das células. As células têm o retículo endoplasmático e organelas lidando com oxalato, incluindo mitocôndrias. Mas quando uma célula é danificada por oxalato, as membranas não controlam mais o cálcio de entrar nas células. O cálcio pode vazar para células danificadas, e é aí que ocorre acúmulo aberrante no corpo. O oxalato também segue o cálcio para dentro das células. Forma-se dentro das células a partir da vitamina C e pega o cálcio que deveria estar nas células. O cálcio é um mensageiro secundário crucial. Diz à célula o que fazer. É o mensageiro que diz: faça insulina, traga açúcar, faça isso, como uma célula, e o retículo e mitocôndrias liberam cálcio para orientar a célula. Mas o oxalato pega o mensageiro e o elimina. Agora a célula não sabe o que fazer. A célula está sendo danificada por oxalatos de fora e de dentro, tornando-a permeável ao cálcio. Quando o corpo perde controle do cálcio e começa a calcificar, parte é acúmulo de oxalato de cálcio. Algo está prejudicando o controle do cálcio. Não é porque você absorve muito cálcio. O corpo tenta não absorver cálcio desnecessário. Mas o acúmulo de cálcio indica toxicidade no corpo, não excesso de cálcio. Ok, só para esclarecer. Tomar cálcio como suplemento, está ok? É muito seguro. Nunca há consenso em todos os estudos. Muitas vezes leva mais trabalho para encontrar a revisão definitiva de artigos que mediam discussões na literatura, onde um estudo pequeno pode dizer: veja, suplemento a matou, quando na verdade a literatura sugere que não há aumento em ataque cardíaco ou mortalidade com suplementação de cálcio, com ou sem vitamina D. Mas sim o cálcio. Se você ouvir toda a discussão e não se assustar com estudos que sugerem que suplementos são ruins, pode tomar cálcio tranquilamente, e eu tomaria também. Ainda tomo cálcio. Citrato de cálcio não me cai bem, pois sou propensa à constipação.
Então, tomo piruvato de cálcio. Mas ainda tomo cálcio 3 vezes ao dia. Vamos falar mais sobre sua dieta. Você mencionou rapidamente. Parece que é bem carnívora. Conte-nos o que você comeria em um dia típico. Isso nos dará uma ideia de como pode ser uma alimentação com baixo oxalato. Bem, não necessariamente te dá uma boa ideia, porque uma alimentação com baixo oxalato pode ser vegana, pode ser vegetariana, pode ser qualquer coisa que você adote e selecione alimentos com baixo oxalato em meio a qualquer outro tipo de portal que você queira usar para definir como você come. O portal que eu uso é baseado no que meu corpo agora tolera. E este é um problema comum entre nós que nos envenenamos com alimentação saudável e temos cristais de oxalato e toxicidade de oxalato a longo prazo, que desorganizou nosso intestino e sistema imunológico, ou o que for, e nossa capacidade de comer certos alimentos foi por água abaixo. Então, eu tenho uma dieta restrita porque fico cansada e doente, com coisas simples como cebolas e carne agora, e cordeiro, e estou realmente limitada. Então, estou me apoiando em alimentos que me fazem sentir bem. E essa é minha dieta. E isso acontece de ser para mim a maioria dos peixes. Eu como muito atum e sardinha e outros tipos de peixe e frutos do mar. Eu como muito porco criado localmente, delicioso porco principalmente, e uso coco e mamão e sal e limões aqui e ali, e muita manteiga. Grande fã de manteiga. Mas eu não tomo meu leite cru e creme e não como queijo. Acho que seriam alimentos perfeitos em uma dieta com baixo oxalato para a maioria das pessoas. Mas não parece me cair bem, e a maneira como eu sei é porque ativa a dor nas facetas das costas, e uma vez que minha artrite nas facetas das costas é ativada, eu não faço isso porque estou tentando preservar minha coluna, porque posso precisar dela por mais 3 décadas. Então, o que quer que ative a dor nas costas, eu não como. Você falou sobre o fato de que a dieta carnívora, comer carne, é uma dieta com zero oxalato. Isso varia, no entanto. Se os animais estão comendo alimentos com alto oxalato, isso chega à carne e depois a nós. Não em quantidades apreciáveis de oxalato. E pelo que há de testes, não há muitos testes em frutos do mar. Precisamos de mais disso, mas as chances são de que não, especialmente com o gado que estamos criando para a alimentação. Consumimos esses animais quando são jovens e eles não tiveram anos suficientes para acumular oxalato. E muito do oxalato estaria nas glândulas e nos tendões e nos ossos, nos rins, dos quais muito poucas pessoas comem. Mas estou perfeitamente feliz em comer rim. Eu gosto de rim. E, se eu não fosse alérgica à carne bovina, eu os comeria muito. Às vezes consigo. Rim de porco. Consigo. Rins de coelho. Mas, sim, eu não me preocuparia com alimentos de origem animal sendo uma fonte de oxalato. Na verdade, há poucos traços, talvez até em laticínios, o que é surpreendente por causa de todo aquele cálcio, mas as glândulas coletam oxalato, os seios coletam oxalato. Os seios são um tecido que concentra cálcio, e então o oxalato tende a seguir o cálcio pelo corpo. Então é provavelmente por isso. Dado que nosso suprimento de alimentos mudou tanto ao longo dos anos através da hibridização, e fizemos muitos dos produtos maiores e mais doces. Você tem algum conhecimento de como o teor de oxalato mudou à medida que mudamos os alimentos? Bem, eu gostaria que houvesse mais dinheiro para botânicos estudarem isso à luz de uma questão nutricional como essa. Eles costumam estudá-lo em termos de doenças das plantas e assim por diante. E o que fazer com o solo, porque muito cálcio e umidade farão com que os tomates fiquem ruins, porque se encherão de cristais de oxalato, e isso é prejudicial para eles. Então, há muitos outros fatores além da reprodução. Principalmente temos tentado criar plantas para serem menos tóxicas porque são inerentemente tóxicas. Amêndoas selvagens te derrubam morto. 15 amêndoas selvagens e você está morto por envenenamento por cianeto. Felizmente houve tanto mudanças genéticas naturais quanto muita seleção. Fizemos seleção de plantas tão intensamente por milhares de anos. Desenvolvemos milho na espiga, desenvolvemos muitas batatas, desenvolvemos todo o departamento de hortifrutigranjeiros. Não existia tal coisa como uma cenoura comestível e 2 humanos a inventaram. E tudo isso é progresso em termos de transformar vegetação em não venenosa de uma forma mais aguda. Mas também é evidência de que, se tivemos que inventar esses alimentos, eles não podem ser essenciais para reprodução saudável e vida saudável, porque os humanos existiram muito antes da cenoura, por exemplo. Mas, para ser justo, também mudamos muito os animais através da reprodução.
Nossa vaca hoje em dia Bem, sim. provavelmente não Eu é. não sei o quanto eles criaram a maioria das sardinhas e tudo isso, mas é muito diferente. Conseguimos comer animais. Não há muitos animais tóxicos. Há um caracol tóxico. Há cobras venenosas, há aranhas e coisas que são muito venenosas para nós. Mas, geralmente, os alimentos de mamíferos que vivemos, como o mamute lanoso e a preguiça gigante, e o caribu e o búfalo e a rena e tudo isso que temos comido. Qualquer reprodução que fizemos, criamos os cães para fazer coisas para nós, mas não os criamos para alimentação. Criamos eles para a função, nos ajudar a caçar outros alimentos, e eles gostam da carne magra, nós gostamos do tutano. Então fizemos um acordo com os cães onde podemos caçar juntos e todo mundo fica feliz. Mas estamos criando animais, e isso é o bom, onde, por causa da criação de gado, estamos melhorando a diversidade e usando-os para nichos como fizemos com os cães. Há tanta diversidade com cães. Há grande diversidade em animais que usamos como gado, pois queremos que sobrevivam em condições como Canadá, Flórida ou Peru, para diferentes propósitos, como ovos ou carne. Definitivamente criamos e selecionamos animais, mas é diferente de inventar, como transformar uma cenoura selvagem, amarga e dura, não comestível. E ainda assim, criamos algo que comemos em sopas, cenouras que usamos o tempo todo agora, mas não existia até que a inventamos. Concordo sobre as plantas, mas acho que também ocorre com animais, como porcos Ah, versus sim. javalis ou vacas, que muitos carnívoros baseiam sua dieta. Não sou especialista em evolução animal, mas não imagino vacas vagando pela América do Norte para a caça há milhares de anos. Mesmo no reino da carne, a forma como comemos mudou muito. Certamente você vê isso em porco e frango. O porco de supermercado é seco e sem sabor. Criaram para ser mais magro e sem gosto. As raças selvagens são deliciosas, escuras e rosadas, muito diferentes. O peito de frango, essa coisa enorme, não existia até que criamos. Então, mergulhamos na ciência dos oxalatos e sabemos sua posição. O argumento óbvio que alguém traria e diria que eles estão bem ou vantajosos é a hormese, e vemos isso no espaço de saúde. Coisas como saunas, mergulhos frios ou exercícios, diferentes estressores no corpo, que na dose certa têm um benefício líquido. Então, para alguém que diz, ok, justo, oxalatos existem. Eles não negam, mas argumentam que, na quantidade consumida dentro de uma dieta saudável, os oxalatos são neutros ou até vantajosos se forem preparados da maneira certa, sabe? Há muitos espantalhos em uma dieta saudável. O que é uma dieta saudável? Muitos de nós comemos a suposta dieta saudável porque não estamos saudáveis. Temos problemas intestinais, dores, algo acontecendo. Gostamos de pensar que o que fazemos está ok. Quem não quer pensar isso? Queremos acreditar que estamos no caminho certo, mesmo quando enfrentamos desafios de saúde. Temos esse viés de que o que acreditamos e fazemos é certo. Isso dificulta pensar claramente. A ciência mostra que a dose de gatilho é baixa. Hoje é difícil ficar abaixo dessa dose. Você é apresentado ao bolo de chocolate quando faz 1 ano, depois sanduíches de manteiga de amendoim, batata doce e cenouras cozidas. E, logo de cara, estamos correndo com chocolate, amendoins e batatas. Quando temos 2 anos, já os tornamos. Alimentos comuns quase todos os dias. Então estamos crescendo com alimentos novos. Amendoins e manteiga de amendoim são uma invenção nova. Realmente não estamos comendo manteiga de amendoim há mais de 110 anos.
Você pode pensar que é normal. Qualquer coisa dos últimos 50 anos parece que sempre existiu, mas é novo. Não há bom argumento para precisarmos de alimentos como manteiga de amendoim para a hormese. Se quer hormese, faça sauna, saia no frio, faça exercícios, em vez de precisar de doces e batatas fritas para ser saudável. Não há bom argumento para isso. Precisamos reavaliar nossas escolhas alimentares. Esses exemplos são bem diferentes de, digamos, um suplemento de cúrcuma ou até mesmo de um chá verde. Eu realmente vejo esses como categorias Sim, e a distintas. ciência é crítica. Como você enxerga essa questão? As pessoas poderiam debater isso também, pois não acho que a longo prazo você precise deles. Mesmo com extrato de curcumina, baixo oxalato. Mencionei que não há ciência suficiente. 3 estudos no capítulo 4 mostram que o estresse oxidativo é menor quando você retira esses compostos do que quando os inclui. Isso sugere que podemos estar melhor sem eles. Sim, não. Eu sou a favor de entrar na ciência e reavaliar a maneira como vejo isso. É só que a maioria das pessoas no espaço de saúde está dizendo que esses são superalimentos. Volte ao título do seu livro e é como. Não é. Eu não acho que podemos fazer uma declaração geral e comparar copos de manteiga de amendoim e batatas fritas com cúrcuma e chá verde. E quero ter certeza de que fazemos Bem, justiça mesmo a isso. dar a cada um seu espaço. Um desses estudos é sobre chá verde e mostra que não ajuda. E veja, é equívoco, porque quando você trabalha em placas de Petri e coloca compostos vegetais diretamente, obtém uma certa resposta e faz suposições de que comer isso vai funcionar no seu corpo, mas não, porque os taninos e os polifenóis, o corpo tenta desarmá-los e se livrar deles. E especialistas dizem que a única maneira de serem benéficos, esses compostos polifenólicos, é se você conseguir os certos para seu metabolismo e microbioma e tiver o microbioma certo, então pode extrair algum benefício disso se tiver todas essas peças alinhadas. O problema é que não sabemos quais polifenóis, em qual combinação, qual dose e qual combinação de bactérias você precisaria para se beneficiar. E tudo isso é um grande, gigantesco, impossível problema matemático que nenhum computador pode resolver para você. Vamos nos concentrar na peça do microbioma e, você fala no livro, certas espécies de bactérias que algumas pessoas podem ter, que podem realmente quebrar oxalatos. Então, fale sobre o que é isso e quantas pessoas têm isso. Bem, a ponta da flecha é algo chamado Oxalobacter formigenes, e há várias variedades dele. Acredito que pelo menos, talvez, 3 a 6 variedades de Oxalobacter que muitos de nós não temos, que estão pensando que talvez até 30% de nós, 10 a 30% de nós temos algumas versões de Oxalobacter. Mas há muitas bactérias lactobacillus e outras. E há todo esse potencial. Comunidade de talvez 200 bactérias, talvez 2.000. Mas alguma comunidade de bactérias pode trabalhar juntas sob diferentes circunstâncias dietéticas e mudando as circunstâncias dietéticas. O tipo de amido que você come, o tipo de fibra que você come ou não come, afetará quem cresce, mas precisam dessa comunidade para sobreviver. São difíceis de inocular. Um novo grupo está desenvolvendo esses comensais, tentando fabricar grupos de bactérias comensais para uso como transplante fecal, adaptando-se às mudanças na dieta para restaurar um pouco disso, pois o intestino tenta excretar oxalato para se livrar dele. Isso mostra como a ciência está tentando encontrar maneiras de ajudar o corpo a lidar com oxalatos. Enquanto falamos sobre reduzir esses alimentos, e eles sendo produtos, e diferentes superalimentos nesse reino. Posso ver uma das maneiras que as pessoas vão ajustar sua dieta é consumindo mais carne. E quero ligar isso à peça da fibra que estávamos falando no microbioma. Naturalmente, eles vão obter. E, novamente, você falou que as pessoas podem fazer isso em uma dieta vegana, e quero tocar nisso em 1 minuto. Mas, se alguém passar a incluir mais carne e reduzir a quantidade de fibra para o microbioma, como você pensa sobre isso? Porque a fibra é uma grande coisa no espaço de saúde e bem-estar agora. Você fala sobre isso ser um mito no seu livro.
Então quero ouvir sua posição sobre por que, se alguém está consumindo menos fibra, eles não precisam se preocupar com isso. Sim, já que ficamos muito animados com certos tópicos, ia ser o DNA que resolveria tudo, e uma vez que decifrássemos o código do DNA, saberíamos tudo e estaríamos livres de doenças. Agora é o microbioma. Se apenas decifrarmos o código do microbioma e alimentá-lo adequadamente e cuidar e alimentar seu microbioma, a paz reinará e tudo será perfeito. O problema é que não somos fermentadores por natureza, não é nossa configuração. Não temos um seco e um cólon grandes o suficiente para serem câmaras de fermentação e depender da fermentação de fibras para a nossa saúde. Basicamente, as bactérias não precisam de tanta ajuda. Elas precisam parar de ser mortas por produtos químicos e agentes antibacterianos. Alimentos ricos em oxalato estão promovendo problemas com doenças infecciosas e disbiose. Temos corpos ácidos que permitem disbiose, onde coisas comensais se tornam patológicas devido ao excesso de fermento. Você pode ter endotoxemia de muitas coisas erradas, mas você pode ter endotoxemia de muitas bactérias. Elas liberam toxinas e o corpo tenta controlar quantas crescem. Ao superalimentá-las com fibras aleatórias, você luta contra o desejo do corpo de controlar isso, achando que mais é melhor. Cultura ocidental. Mais é sempre melhor, mas nem sempre é verdade. Espinafre é melhor, mais bactérias é melhor, mais. Mas você pode exagerar na alimentação das bactérias e ficar doente. Estão culpando as endotoxinas das bactérias pela demência, mas ainda dizem para comer muita fibra para produzir endotoxinas e ter demência. É um pouco desonesto. É fácil ser desonesto quando alguém promove ou vende produtos, ganhando dinheiro com suplementos cheios de probióticos, prebióticos, pós-bióticos, com conhecimento incompleto. Há mais que não sabemos do que sabemos. Você ouve isso porque estão empurrando produtos e uma filosofia que muitas vezes não tem base sólida. Não sei por que as pessoas querem ser câmaras de fermentação. Não quero estar inchada e soltando gases, mas sinta-se à vontade. Eu só não recomendaria. Até este ponto, focamos muito nos oxalatos, e mais em uma situação crônica onde os ingerimos ao longo do tempo e eles se acumulam no corpo. Certo. O que acontece quando voltamos àquele smoothie de que falamos antes? O fato de que alguém poderia fazer um smoothie hoje em dia com uma manteiga de nozes lá e manteiga de amêndoa, leite de amêndoa e espinafre, e dizer que estão recebendo esse grande impacto de oxalatos de manhã no café da manhã. Então, o que estou querendo dizer com isso é agudo versus crônico. E sabemos que falamos sobre agudo de uma perspectiva de gatilho, mas assim como atingir o corpo com esse grande bolo de oxalatos. O que isso pode fazer conosco agudamente? Nossa, é assustador. É uma grande carga de veneno. Provavelmente 1 grama ou mais de oxalato em um smoothie, todo vestido com açafrão. 1 grama inteiro, 8 vezes o que você pode suportar. Em 40 minutos, suas células imunológicas estão danificadas. Aumenta a chance de infecção ou agravar a infecção atual. Aumenta a chance de ficar doente naquele dia do smoothie e ter dor de cabeça ou problema neurológico, dificuldade em lembrar das coisas e se tornar desajeitado. Esses podem ser sinais de neurotoxicidade. Se de repente está deixando cair coisas, não consegue segurar a chave, esbarra na moldura da porta, deixa cair o copo, sua coordenação está errada. Sua visão pode mudar, sua visão noturna pode não estar boa, ou sua capacidade de se concentrar pode estar atrasada. Pode sentir dor nos dentes. Você pode ter arritmias cardíacas ou dor no ombro, ou pode vazar em si mesmo. Quando corre para o banheiro e tem dificuldade em controlar a urina, pode acordar à noite, tendo que urinar, correndo para o banheiro várias vezes.
Há sintomas que podem ocorrer após o smoothie. Esperançosamente, há, porque então você pode juntar as peças e pensar: o smoothie pode ser um problema. Não isso, porque vivemos através de crenças e efeito placebo. O ritual de montar o smoothie perfeito pode te levar longe. Você está tão orgulhoso que ignora que está vazando em si mesmo e esbarrando na moldura da porta. Focamos nos oxalatos, mas tocamos em outros produtos químicos das plantas, como polifenóis, ácido fítico, lectinas. Como você pensa sobre esses compostos? O foco do seu livro são os oxalatos, mas você toca em outros. Como você vê esses produtos químicos além dos oxalatos? Bem, acho que é importante estar ciente de que coisas como os compostos da família do repolho, que é um grupo de alimentos com baixo teor de oxalato, o repolho e todos os seus amigos, um grande número de vegetais vem da família do repolho, que são melhores cozidos. Se você os cozinhar, pode desarmar as coisas que são transformadas no intestino em algo que danifica sua glândula tireoide, e é melhor não comer montanhas deles. E isso é verdade para muitas plantas, que há o suficiente desses produtos químicos. Honestamente, eles não podem deixar de ser um pouco tóxicos. Eles têm que criar uma autodefesa química para que possam ter sementes dormentes, sementes que sabem quando gerar e se tornar. Plantas germinantes, sementes que são desagradáveis para os bichos e folhas e cascas e assim por diante, para proteger as plantas porque, se não fossem capazes de cometer algum tipo de autodefesa química, não existiriam, elas teriam sido eliminadas. Então, uma das mensagens é, por favor, comece a prestar atenção aos oxalatos. E então você começará a ouvir do seu corpo quanto desses outros alimentos com baixo teor de oxalato você pode suportar. Melhore sua digestão, sono e energia, questionando o quanto seu corpo pode tolerar. Comece a ouvir seu corpo e não insista em comer da maneira certa que nos ensinam, exigindo que o corpo funcione sob o regime atual, em vez de ter uma relação respeitosa com o feedback do corpo. Isso pode levar a uma melhor saúde geral. Como mencionei os compostos das plantas e como podem ser tóxicos, penso na sinergia. Seria difícil para a ciência separar e ver como reagem juntos. Mas no corpo, quando temos todos esses produtos químicos das plantas juntos, essa sinergia não pode ser boa. Pode criar muitos estresses, e minha pesquisa sobre os compostos das plantas e seus efeitos no corpo mostra que todos os estudos dizem que este composto prejudica o intestino. Parece que o intestino é um sistema central importante que as plantas atingem. Isso pode ter implicações significativas para a saúde geral. Parece que se você não tem boa saúde intestinal, deve questionar as plantas que come. E vamos voltar à questão do veganismo. Obviamente, se alguém quer adotar uma dieta assim ou vegetariana rica em plantas, eles gostariam de evitar os grandes vilões de que falamos antes. Mas ainda me parece que seria tão desafiador manter esse nível de oxalato quando você está comendo essa quantidade de plantas e grãos, e isso se acumularia tão rapidamente. Então, que conselho você daria a alguém que segue esse tipo de dieta para ajudá-los a guiar e manter os oxalatos baixos? Bem, é um conselho semelhante. Você pode viver sem espinafre, trigo sarraceno, quinoa e sementes de chia. Se cozinhar em casa, a maioria dos veganos e vegetarianos já sabe disso. Então, mude para feijão fradinho e grão de bico. Saiba fazer a imersão e o cozimento sob alta pressão e evite veganismo cru, especialmente se precisar ser cetogênico. Cetogênico à base de plantas é tóxico porque não pode viver sem nozes e feijões. Não pode prosperar a longo prazo em uma dieta cetogênica à base de plantas. Mas pode fazer uma dieta vegetariana à base de amido usando ervilhas, grão de bico,
feijão fradinho, arroz, frutas e vegetais. Pode ser difícil obter proteína, vitamina A e nutrientes necessários, mas se evitar alimentos ricos em oxalato, sua gota, sono e cérebro podem melhorar, permitindo mudança para alguns ovos ou queijo, uma ótima adição a uma dieta vegetariana. Ou sardinhas. Frutos do mar e sardinhas são carregados com ômega 3, vitaminas solúveis em gordura, como vitamina D, cálcio. É uma maneira de obter nutrientes concentrados. Mas se parar com as tigelas de chia e trigo sarraceno, já é um grande começo. Para quem está sintonizado até aqui, seja qual for a dieta que seguem, vão continuar enquanto tentam reduzir oxalatos. Existem complementos que podem ajudar a eliminá-los? Penso em zeólitos e argilas, que podem ajudar a retirá-los do corpo ou ajudar quando começamos a liberar no corpo, se tivermos sintomas. A ciência mostrando que esses compostos podem facilitar uma eliminação mais fácil? Isso pode ser uma abordagem útil para quem está tentando reduzir oxalatos. Bem, um dos compostos que realmente parece ajudar muito é o ácido cítrico, que é suco de limão. Então, recomendo fortemente o uso de suco de limão e espremer 1,5 limões 2 vezes ao dia. Então, pelo menos 3 limões por dia podem ser um bom remédio, porque o ácido cítrico vai se sentar nos cristais de oxalato e amolecê-los e torná-los mais calcários em vez de serem duros como quartzo. Ele os amolece e facilita para o corpo quebrá-los. Também faz aquela alcalinização que você precisa para corrigir a acidez que toda essa eliminação e inflamação está causando. Então ajuda a alcalinizar, ajuda a quebrar as pedras, ajuda a prevenir pedras nos rins, porque um dos perigos de limpar o oxalato até mesmo do seu rim é que você pode acabar com pedras nos rins, porque você está com baixo oxalato, você está com pressa para se livrar das coisas. As coisas estão tentando sair pelas portas de saída. Fazer suco de limão 2 vezes ao dia pode ajudar a proteger contra pedras nos rins. Recomendo fortemente isso entre o cálcio. Por isso, o citrato de cálcio é importante. Comece com 250 mg de citrato de cálcio na hora de dormir e veja como se sai. Às vezes, o cálcio promove a eliminação porque é um ligante. Coisas que ajudam a sair aumentam a toxicidade se moverem rápido. Quer que saia devagar, não quer empurrar rápido. Terapias eletromagnéticas pulsadas podem abrir canais iônicos e te deixar doente. Facilita a limpeza, mas não quer que vá rápido porque a dose faz o veneno. Se liberar uma grande dose rapidamente, é mais venenoso para o sangue e capilares. Precisa de capilares para manter a visão correta. Precisa de células sanguíneas saudáveis, então não quer envenenar sangue, rins ou bexiga. Mais devagar é melhor. Não precisa empurrar. O corpo quer se livrar disso. Pode confiar que o corpo quer se livrar disso, e ele vai se você reduzir sua quantidade e fazer algum suporte com minerais, potássio, sódio, é surpreendentemente útil também. Obter eletrólitos suficientes, reabastecê-los repetidamente todos os dias, obter ácido cítrico, obter cálcio, é muito simples. As pessoas querem intervir mais do que isso, querem obter todos os zeólitos caros e tudo mais. E pode haver metais pesados em seus cristais de oxalato, então você pode obter mercúrio, mobilização, alumínio, você nomeia. Metais pesados provavelmente serão liberados ao mesmo tempo, então pode haver momentos em que faz muito sentido ter zeólito e argila em seu programa. Entendi. E quanto a usar sauna, fazer caminhadas, modalidades de estilo de vida que podem ajudar no processo? Muito crítico. Sauna é minha favorita para reduzir inflamação, melhorar endorfina, fluxo sanguíneo, excreção da pele. Recomendo saunas curtas e frequentes sempre que puder. Banhos frios também são benéficos. Não tomo um banho quente, talvez há 4 anos. Eu os amo. Eles são realmente, novamente, é uma espécie de coisa de endorfina que apenas ajuda todo o seu sistema a funcionar melhor. E sair à luz do dia, sair descalço, essas são todas maneiras fantásticas de apoiar a capacidade do seu sistema de manter o navio em pé. Em linha reta,
e ser capaz de dormir o suficiente e ser capaz de funcionar durante o dia. Todos esses são ótimos. Fazer exercícios leves e mantê-los razoáveis, não empurrar até o limite, estar dentro da sua capacidade, ouvindo o que está disposto a fazer hoje e honrando isso para não exagerar. Exagerar nos exercícios, pular em trampolim, massagens nos tecidos, todas essas terapias podem agitar as coisas, e o sistema pode não estar pronto para lidar. Uma grande parte da mensagem é ser paciente, levar tempo, não apressar. Pode ser um processo de anos. Assumiria que seria contínuo porque continuaremos a produzir oxalatos e trazê-los pela dieta. Mesmo cientes, ainda será parte de nossas vidas. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Precisamos estar cientes, ser pacientes, confiar no corpo e respeitar a potencial toxicidade que enfrentamos. Espero que mais pessoas estejam cientes disso ao tentar engravidar, ter gravidezes saudáveis, amamentar e criar filhos, momentos preciosos que não podem ser refeitos. Oxalato pode interferir no crescimento e desenvolvimento de crianças. É de conhecimento comum a importância de beber muita água e manter-se hidratado. Mas como alguém que vai estar eliminando e retirando oxalatos do corpo e esperançosamente tirando-os do corpo, quão importante a hidratação se torna? Sim, quer hidratar de maneiras que cheguem aos tecidos. Recomendo água mineral, água salgada. Os minerais ajudam a puxar fluidos para os tecidos, porque passar apenas água purificada pelo corpo é muita água saindo pelos rins. Isso não é útil para os rins. Gostamos de diluir a urina para não estar concentrada. Você sobrecarrega os rins exagerando na água se não for mineral. Certo. Apenas enquanto pensamos em expelir isso do corpo e ajudar o corpo, com esse processo, a hidratação vem à mente. É muito importante. Adicionar coisas à água é uma peça-chave. Muito importante. O corpo faz isso por você. Ao eliminar oxalatos, tende a ter mais urina. O corpo procura água para ajudar a eliminar oxalatos. Se urina mais, deve aumentar sua sede. Esperançosamente, sua sede está te dando pistas. Você tem que beber. Sally, gostei da conversa. Este é um tópico único, importante e aprecio seu trabalho. Vamos vincular seu livro nas notas do programa. Superalimentos tóxicos. Vamos vincular seu site, redes sociais, para que as pessoas possam continuar a pesquisa e aprender. Agradeço. Obrigada, Jessie. É divertido estar com você. Aprecio você ajudar as pessoas a aprenderem sobre oxalatos. Obrigada. Agora que terminou minha conversa com Sally, você vai querer assistir minha conversa com Anthony. Ele fala sobre como as plantas são tóxicas e estão tentando te matar. Vejo você lá. Nenhum animal come a variedade de plantas que comemos. Acho que isso está causando e impulsionando a maioria dos